Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a nossa única escolha. É com alegria inenarrável que eu vos comunico, anuncio a pré-venda do meu terceiro livro, Superação. Aliás, escrever esse livro já foi uma superação. Eu tenho me superado dia após dia. A nossa vida pede superação. Superar é necessário para a sobrevivência no mundo. A gente já começa a nossa vida vindo a esse mundo com uma perda. A gente já perde aquele lugar protegido, ali acolhido, no útero materno, e vem para esse mundo já sofrendo com perdas, tendo que se adaptar. E eu falo no livro, desde o nascimento, a fase da adolescência, os momentos difíceis de bullying, de tantas construções, de derrotas. Eu trago nesse livro as maiores feridas emocionais, como a dor da rejeição. Eu não sei se vocês sabem, mas a dor da rejeição é comparada com a dor de uma queimadura. Atinge a mesma área no cérebro, ativa a mesma área no cérebro que a dor de uma queimadura. Então a dor da rejeição é uma dor real. Só que está sofrendo com o fim de um relacionamento, o outro terminou, foi traída. Essa dor é real. Não é frescura, não é drama, não. Dói mesmo. A dor é comparada com a dor de uma queimadura. Eu falo também sobre o abandono, sobre a solidão, o lado bom da solidão, como a gente pode olhar para a solidão de uma maneira diferente, como superar o fracasso. Thomas Edison errou 10 mil vezes ele fracassou até conseguir finalmente. E quantas vezes nós desistimos na primeira, na segunda tentativa? O vencedor é aquele que não desiste de lutar. A diferença daqueles que vencem na vida, daqueles que vivem uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida infeliz, é porque esses desistem diante da dificuldade. Minha psicóloga preferida, obrigada Nádia pelo carinho. O vencedor, ele não desiste nunca. Superar é não desistir, é levantar quantas vezes forem necessárias. O que importa não é quantas vezes você vai cair, porque a vida bate pesado. Problemas de saúde, perdas, traumas, dívidas, fim de relacionamento, decepção, falta de emprego, tragédias. A vida é uma sucessão o tempo todo de perdas. Perder faz parte da vida. É o preço que a gente paga por existir. Mas se a gente sabe lidar com as perdas, aprende a superar, porque a superação é uma forma de você amadurecer, aprender, ressignificar. Eu falo também sobre o processo do luto, as 5 fases do luto, luto pela morte de um ente querido, como lidar com esse momento tão difícil. Esse livro, não é porque fui eu que escrevi não, mas eu tenho uma segurança de que ele está de fato maravilhoso, porque cada palavra colocada foi pensada, analisada, foi feito com muito empenho, com muito foco, com muita dedicação, com muito estudo. Eu comunico com uma alegria, é difícil até descrever, porque aos 7 anos de idade eu tinha um sonho de escrever o meu primeiro livro. Eu nunca pensei de fato que um dia eu ia escrever um livro, eu tinha vontade. Mas parecia algo tão distante, parecia que de fato, não é que não era pra mim, mas eu não conseguia me ver. Eu me vejo psicóloga, não me via escritora. E um dia eu consegui escrever o primeiro junto com uma outra psicóloga, e aí o desafio de escrever o segundo sozinha, e eu consegui, e agora novamente, com todo o empenho, com toda a dedicação, com muito desejo. Para conseguir algo, a gente precisa desejar obstinadamente. Você precisa dormir e acordar com foco total. Eu falo sobre o fracasso, eu falo sobre o sucesso, eu falo sobre superação de fim de relacionamento, sobre superar a morte, sobre superar todas as maiores dores que o ser humano enfrenta. De uma maneira clara, objetiva, assertiva, como eu gosto de ser. Superação é o estado emocional que impulsiona o indivíduo a ir além de suas dificuldades. O filósofo francês Sartre
Numa profunda reflexão, ele diz: o que importa não é o que a vida fez ou faz com você. O que importa é o que você vai fazer com isso. O que importa não é o que a vida fez ou faz com você, mas é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Autorresponsabilidade, sair desse lugar de vítima, de coitadinha, de bater ali na vizinha, olha pra mim, me traiu novamente, mas hoje diz que eu sou um lixo, mas eu tô aqui na cama, desanimada, a vida tá tão sem graça, tudo é tão difícil pra mim. Quer superar, quer ter sucesso na vida, você não pode ter dó de você. Nesse livro eu conto a minha história, as minhas 2 maiores superações. A superação de uma autoestima baixíssima e como eu superei, como eu aprendi a ter essa postura. Gente, ter postura não é arrogância, não é ser mais do que o outro. Postura de quem tem amor próprio. Eu não me considero mais do que ninguém, não me considero melhor do que ninguém, mas também não deixo me colocar nunca num lugar inferior, baixar a cabeça para alguém, nunca, jamais. E eu baixava, e eu conto como eu saí desse lugar, como eu superei uma autoestima baixíssima e me valorizei. E como eu saí do chão, literalmente do chão. Para quem conhece um pouco a minha história sabe, eu há 2 anos atrás, pouco mais, estava dormindo literalmente no chão, na casa de uma senhora. Eu tinha perdido minha casa, eu tinha perdido meu consultório, eu não tinha mais lugar para voltar, aquele meu lugar que a gente sabe quando a gente tem a nossa casa, como é gostoso, tá no seu cantinho, independente de como ele é, o tamanho que ele é, a maneira como ele é, o nosso canto, sentir-se em casa. Eu tinha perdido minha casa, o meu espaço, o meu cantinho, fazer as coisas do meu jeito, a minha liberdade. Eu estava dormindo no chão, no frio, num colchão, que eu acordava gripada, que eu acordava com dores de garganta. O pessoal tá animado querendo saber o nome do livro, eu já falo, mas é que eu tô tão empolgada de ter conseguido realizar mais um sonho na minha vida. Tá aí o link, ó. É só clicar, Psicologia da Relação, esse link curto. Clicou nesse link, você já vai lá pra página. Então deixa eu só falar que eu tô muito feliz, gente. Eu estou muito, mas muito feliz. Essa realização de mais um livro, eu fico até bem emocionada aqui ao vivo, porque é difícil, né? As coisas pra mim nunca foram fáceis. Eu nunca tive nada de mão beijada, eu não nasci em berço de ouro, nunca ninguém passou a mão na minha cabeça. Isso aqui é muita garra, isso aqui é muita força de vontade, vontade de ajudar, vontade de crescer, vontade de fazer o bem, vontade de ajudar o ser humano a ser melhor, a superar. Eu já superei tantas coisas na minha vida, ainda tem coisas que eu preciso superar, mas eu conto a minha história no livro. O momento mais difícil financeiro foi quando eu perdi, eu morava no Paraíso, eu voltei para o Paraíso. Aqui em São Paulo é um bairro conhecido, um bairro bom, né? Um bairro custoso de morar, mas de um custo alto. E eu perdi a casa que eu amava, aquele quarto que eu amava, o meu cantinho. Eu morava com 2 irmãos na época, mas eu amava aquele meu canto. Meu sonho era ter uma janela grande naquela época, e eu consegui meu quarto, meu cantinho. E estava muito feliz ali, tinha o meu notebook, tinha minha televisão, aquele quarto era tudo, era meu cantinho, minha casa, estava plena. Foi no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Só que foi um ano difícil, eu fui perdendo cada vez mais pacientes. Eu cheguei a ter só 6 pacientes. E 6 pacientes para sustentar, morar no Paraíso e pagar o consultório, e pagar a casa, dava muito difícil. E aí eu tive que vender computador, eu tive que vender minha televisão, eu tive que vender minha cama, eu tive que vender tudo que eu tinha, e eu não tinha muita coisa, mas aquilo era fruto de muita conquista. Eu não sou apegada a bens materiais, mas assim, ali foi muito suor, muito esforço, e eu via a minha vida se desfazendo aos poucos, até o ponto que eu tive que entregar a chave, porque eu não conseguia mais pagar o aluguel.
E depois, perder a casa, que é o nosso cantinho, a nossa segurança, é o lugar que a gente precisa para viver. Eu perdi também o meu consultório. As duas bases, duas estruturas, a casa e o consultório. O que eu ia fazer? O que eu podia fazer naquele momento? Só de escrever essa minha história no livro, eu chorei muito de relembrar e feliz por ter superado. E aí, para não deixar de atender, porque a psicologia tá no sangue, é a minha vida, eu não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa senão essa, quer seja atendendo, quer seja fazendo vídeos na internet, quer seja escrevendo. A minha vida é a psicologia. Acho que eu nasci para isso. E daí eu não tinha mais como pagar o consultório, perdi minha casa sem o consultório. E agora, meu Deus? O que resta de mim? O que importa? Vamos lá, filósofo francês Sartre. O que importa não é o que a vida fez ou faz com você, é o que você vai fazer com isso. Nós, seres humanos, temos um péssimo hábito de ficar nos colocando no lugar de vítima, de coitadinho, de frágil, de tentar o tempo todo encontrar culpados. É o governo, é a sociedade, é o chefe, é o paciente, é o pai, é o irmão, é o amigo, é o namorado, é a namorada. A gente está sempre procurando alguém responsável pela vida que nós estamos levando. A gente está sempre buscando alguém responsável pela vida que nós estamos levando. Naquele momento eu não culpei ninguém. Você está onde você se coloca. Se eu estava passando por aquilo, eu me coloquei naquele lugar. Se eu ficasse naquele momento com dó de mim, tadinha da Josi. Poxa vida, um fracasso, perdeu tudo, que dó. E tentando encontrar um culpado, um responsável, eu nunca ia conseguir levantar, vencer, superar. Eu ia ficar cada vez mais frágil, mais vulnerável, mais dependente. Eu tinha que ser mais forte. Não tem ninguém que é culpado. A culpa é minha. Eu me coloquei nas dívidas, eu me coloquei naquele lugar. Eu assumi talvez contas que não poderia ali. Eu corri o risco. Eu fiz escolhas. Se você quer mudar a sua vida, autorresponsabilidade. É o que eu ensino nesse meu livro Superação. Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Porque ali eu trago um pouco de tudo. Um pouco de tudo que a gente precisa para viver. Então eu tinha perdido minha casa, tinha perdido os meus bens, que não eram muitos, mas eram meus. E eu ia ter que entregar o consultório, sem a minha casa, sem o meu consultório, sem poder fazer o que eu mais amo, que é atender. O que seria de mim? Respondam, o que seria de mim? Se coloque um pouco no meu lugar, você, com as suas dores, com as suas dificuldades, talvez se identifique um pouco com a minha história. Naquele momento eu tinha, como a gente sempre tem o tempo todo, escolhas. Eu poderia escolher me entregar, perdi tudo, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho consultório, sou um fracasso, fracassei, assino e aceito. A derrota é certa quando você se vê como um derrotado. Quando você acredita sim que você é um derrotado, quando você entrega os pontos, a derrota é certa. Quando você introjeta como uma verdade. Quando você se sente de fato um derrotado, você se torna um derrotado. Eu tinha escolhas, assim como você tem escolhas o tempo todo. Gente, a minha vida nunca foi fácil. Por isso que eu falo com tanta propriedade, por isso que eu falo com tanta emoção e verdade. Porque eu estou próximo de vocês. Eu vim de uma família de 8 irmãos. A minha mãe, quando já tinha 6 filhos, ela tinha dito, Deus, tá bom, 6. Mas aí Deus mandou eu. E no dia ali, no dia que eu estava nascendo ali, na hora do parto, às 5h45 da manhã, do dia 28 de junho, na hora que eu saí, a enfermeira disse, tem mais um, que é o meu irmão gêmeo. Aliás, também falo dele no meu livro. Quero aproveitar esse momento aqui dessa live ao vivo para agradecer Jackson, meu irmão gêmeo. Vocês já viram algumas vezes aí
É Ele que me ajuda a fazer esse trabalho de fato acontecer. Ele que sempre acreditou em mim. Ele que segurou na minha mão quando eu estava deprimida numa cama, querendo desistir de tudo. Ele que por muitas vezes eu disse, estou cansada, acho que eu vou dar um tempo, eu vou parar. Ele, não. É Ele que me dá força para continuar. Obrigado, gêmeo. Mas naquele momento, sem me delongar muito, que eu gosto de ser objetivo, tinha perdido a casa, tinha perdido os meus bens, tinha perdido o consultório. O que eu ia fazer da minha vida? O que eu ia fazer da minha vida? Naquele momento, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, sim, eu sempre tive pessoas boas do meu lado. Uma dentista ofereceu a sala de recepção dela, a recepção da sala dela, de dentista, que não tem nada a ver com psicologia, para atender. Ela falou, Josi, olha, você precisa de um lugar para atender. Você não consegue pagar nada, então pode atender aqui na recepção. Mas imaginem o meu orgulho naquela hora, que tinha um castelo, tendo que atender na recepção de uma dentista. Quando a gente está num momento desse, a gente tem que deixar o orgulho de lado, tem que ser humilde, tem que aceitar aquela condição para não se entregar. Por isso que eu te digo, se eu pude, você pode. Eu recuperei minha casa, eu recuperei o meu consultório, eu recuperei a minha vida, meu computador, eu recuperei minha vida. Mas eu digo para vocês que superação, ou melhor, perseverança é a chave do sucesso. Eu superei porque eu perseverei. Eu escrevi o primeiro livro da dependência afetiva ao amor próprio, o novo olhar, junto com uma outra psicóloga, nesse lugar, no chão, no computador no chão. As lágrimas corriam. Eu me sentia um fracasso. Quantas pessoas disseram para eu abandonar a psicologia não dá dinheiro, psicólogo não tem futuro, nada vai dar certo. Eu ouvi muito isso. Nunca, exceto meu irmão, mas o gêmeo mesmo, as pessoas nunca postaram muito. Eu ouvia comentários assim, o seu José, meu pai, sua filha escolheu o que? Ela é psicóloga. Ih, vai sofrer. Vai sofrer. Mas no momento mais difícil da minha vida, no momento mais difícil a gente se torna mais forte. Porque a gente não tem escolha, a não ser lutar, ir pra cima. Quem é guerreiro não se entrega. Quem é guerreiro pega a adversidade como um desafio. Quem é guerreiro pega a adversidade como um desafio. Eu escrevia um livro chorando, preocupada com o que eu ia comer no dia seguinte, contando dinheiro. Aonde eu estava, visão, aonde eu queria chegar e o plano de ação. Porque lá no fundo eu acreditava, Josi, você é capaz. Eu estava sem dinheiro, eu estava sem casa, sem consultório. Mas a minha vontade de vencer sempre foi maior que todas as dificuldades que eu sempre tive na vida. Eu nunca me conformei. Conformismo é morte. A nossa vida é passageira demais para a gente ter uma existência medíocre. Ainda falta muito. Eu ainda tenho muitos sonhos, objetivos, muitas metas. Mas eu posso dizer para vocês que a minha vida é muito melhor do que há 3 anos atrás. Sucesso para mim, superação para mim é isso. É nunca se entregar. O que torna uma pessoa vencedora não é quantas coisas ela realizou, mas sim todos os obstáculos que ela superou. O que torna uma pessoa vencedora não é quantas coisas ela realizou, mas sim quantos obstáculos ela superou. Você é vencedor, você é guerreira. Eu sei que eu falo aqui para muitos que vivem. Eu não vou dizer o que eu vivia, porque tem coisas que eu ainda vivo, mas eu já superei muita coisa. Eu vim de um lar pobre, de uma dificuldade difícil, financeira. Nunca tive nada fácil, mas eu aprendi que se eu aguentasse aquele momento mais difícil, meu amigo, minha amiga, nada iria
me deter, ia me segurar. Hoje eu sou uma pessoa extremamente forte, com uma resiliência incrível. Resiliência é essa força que a gente tem, né, para lidar com momentos difíceis. A pessoa resiliente, ela consegue lidar com as dificuldades. Eu me tornei mais forte, mais resiliente. Porque a dor, a tragédia, a perda, o sofrimento faz a gente crescer, amadurecer, ser mais forte. Talvez se eu não tivesse passado por isso que eu passei, nem aqui eu estaria. Não seria quem eu sou. Eu não teria vocês, vocês não teriam a mim. E foi no momento mais difícil que eu comecei a ser criativa. Eu precisava divulgar o meu primeiro livro. Quem eu era? Hoje as pessoas até me reconhecem na rua, tiram foto comigo, acham um pouco engraçado, no sentido de eu sou psicóloga, eu sou uma atriz. Mas eu agradeço o carinho que eu recebo. Eu agradeço muito todo o carinho que eu recebo. Mas naquele momento difícil, eu não me entreguei. Eu nunca me entreguei. Perseverança. Perseverança é a chave do sucesso. Se eu pude, você pode. Eu ia dizendo, eu me perdi, que quando eu escrevi o livro, eu disse, ok, consegui escrever um livro. No momento mais difícil da minha vida, consegui escrever o livro, primeiro desafio alcançado, mas eu ainda continuava endividada, não tinha dinheiro para pagar aquele primeiro livro, para publicar, mas ele estava escrito. Ele estava escrito. Então era mais um desafio agora. Quem vai comprar meu livro? Como é que eu vou me tornar conhecida? O que nós vamos fazer para vender? Não há vitória sem lutas, é verdade, Elisane, muito bem. Então, era mais um desafio, mais uma coisa para superar. Escrevi com dor, cansada, desanimada, sem conseguir dormir, me sentindo um fracasso. Mas a vontade de vencer sempre foi maior do que qualquer dor. Minha vontade de superar, de alcançar meus objetivos sempre foram maiores. Minha vontade de vencer sempre foi maior que qualquer sofrimento. E aí eu resolvi, para quem não conhece a minha história, eu resolvi entrar aqui nas redes sociais. Comecei a fazer um vídeo, comecei a fazer outro falando sobre relacionamento. Eu amo relacionamento amoroso. Desde os 7 anos de idade, quem eu era com 7 anos de idade, passa o nome do livro, Superação Anderson. Eu lembro com as menininhas do prédio, os menininhos, eu falava, com o menino é assim, 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 com o menino é assim. O link tá toda hora aí aparecendo, a Psicologia da Relação. Clica nesse link, você consegue comprar o livro agora. Lembrando, já concluo aqui minha história, que a gente disponibilizou a pré-venda do livro. A pré-venda, o livro vai ter o lançamento dele em agosto. Você compra hoje, você vai receber daqui a 30 dias. Mas qual é a vantagem, Josi? Por que eu vou comprar antes se eu só vou receber lá na frente? Primeiro, porque é uma tiragem limitada. A gente não fez muitos desse livro. Então, na pré-venda você garante o seu livro, que está todo mundo esperando o livro de superação. O preço é mais acessível, o valor diferenciado, E todos que comprarem agora na pré-venda, a gente disponibilizou 50 às 20h30. Eu não sei aqui, a equipe me confirma se ainda tem alguns disponíveis. A gente disponibilizou 50 livros, um lote de 50. Então, todos que comprarem vão receber o livro autografado. Um livro escrito e sem grana, Beth. Vou continuar a minha história. A minha história de superação. Vai ter várias histórias de superações aqui para ajudar vocês. Eu sei que cada um que está aqui me ouvindo já tem uma história de superação. Viver já é uma superação. Todos os dias levantar da cama já é uma superação. Superar é não desistir. Então, eu estava dizendo que ali o livro estava escrito. Você precisa ter clareza daquilo que você quer. Para você ter sucesso, você precisa ter visão. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o plano de ação que é o passo a passo. Então, eu já sabia. Estava endividada, precisava recuperar minha casa, meu consultório, pagar minhas contas. Eu sabia, o cenário era triste. Parecia que eu não ia realmente dar conta. Mas eu nunca pensei em tirar minha vida e desistir. Pensei em desistir da psicologia. Mas também eu ia fazer o quê? Outras experiências que eu tinha como vendedora, gerente de loja, enfim. Envia para Manaus, envia para o mundo inteiro, André.
E aí naquele momento, bom, aonde eu estava? Endividada, precisando recuperar a casa, consultório, pagar contas, visão. Aonde eu quero chegar? Quero recuperar tudo isso. E o plano de ação? Escrevi o livro, agora quem vai comprar o meu livro? Quem vai comprar o meu livro se ninguém me conhece? Quem era eu? Quem eu era? Oi, vivo na Espanha, queria comprar o livro. Você manda para mim? Yanete, mandamos sim. Puedes llamar después. Yo hablo un poquito espanhol, me gusta mucho la língua. Eu comprei o de R$7, mas não recebi como faço. Beth, você comprou o e-book, manda mensagem por e-mail que a gente responde. Chega aqui em Portugal, chega, Alci, chega em todos os lugares. E aí eu resolvi, deixa eu terminar aqui minha história para vocês. Resolvi fazer um vídeo na internet. Eu confesso que eu já tinha tentado uns 2, 3 anos. Por isso que fala, os grandes, Thomas Edison, Henry Ford, os grandes, as pessoas de maior sucesso nesse mundo, eles só tiveram sucesso depois do fracasso. O fracasso traz a semente para o sucesso. É isso. O fracasso traz a sementinha para o sucesso. Porque é só depois de fracassar, de tentar inúmeras vezes, que a gente acerta. Mas esses, eles conseguiram, e no livro eu trago todos estes, os maiores, mais de 500, se eu não me engano, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, mais de 500 lá que tinham sido entrevistados, não lembro o número com exatidão, mas eles todos passaram por momentos difíceis, por fracassos, mas eles não desistiram. O vencedor, ele não desiste até conseguir. Por isso que se torna vencedor, porque ele luta, ele luta, ele luta, ele insiste até conseguir. Eu quero vender aqui no interior de Sampa, Ronaldo. Como assim você quer vender? Não entendi. Pode comprar. Mas se você quiser revender para mim, a gente pode conversar também depois. Então, bom, me perdi de novo. Daí fui lá, fiz um vídeo na internet. Tinha feito vídeos na internet um tempo atrás. Ficou meio forçado, não gostei. Falava um pouco cantando, não tinha muita experiência. Mas se eu tivesse desistido lá atrás, lembra? Quem se torna vencedor? Aquele que não desiste. Errou, vai de novo. Errou, vai de novo. Errar é mais uma forma de você aprender que daquela forma não dá certo, de tentar de uma outra maneira. Errar é uma forma de você descartar também, tentar de um outro jeito. Vencedor é aquele que não desiste nunca. Primeiro caímos para aprendermos a levantar. Exatamente, Ana Maria. Aliás, desde de pequenininho, né? Quando a gente está aprendendo a andar, a gente não cai e levanta, cai e levanta. Se a gente desistir lá pequenininho, cair, eu vou ficar aqui, a gente não aprende a andar. Essa é a perseverança também. Desde pequeno. Então, bom, eu precisava ser conhecida, ou pelo menos algumas pessoas poderiam comprar meu livro, mas como? Peguei o fracasso lá de trás. Mas eu não fiquei, naquele momento ali, focada na dificuldade lá atrás, no erro, no fracasso, não. Eu disse, eu vou tentar novamente. Eu vou tentar novamente. E eu vou tentar quantas vezes forem necessárias. Porque o fracasso está em desistir quando se erra. E muitos de nós, desistimos diante de fracassos temporários, de derrotas temporárias. A gente desiste diante de derrotas temporárias. Lá atrás, quando eu tive dificuldade, não sabia fazer o vídeo, se eu tivesse desistido, eu já tentei lá atrás, não deu certo, eu vou abrir mão, isso aqui não é pra mim. Não seria hoje essa pessoa com mais de 700 mil seguidores, que cresce a cada dia, e que as pessoas gostam do meu trabalho. Mas resumindo, entrei nas redes, comecei a fazer vídeo, as pessoas começaram a compartilhar, começaram a comprar meu livro, em pouco tempo já tinha estourado de vendas, e o público foi crescendo, e o consultório foi lotando, e eu fui sendo chamada para fazer palestras, para participar de programas de televisão, enfim. Mas eu só estou contando isso, não porque isso me envaidece, no sentido de querer me mostrar, mas eu quero mostrar que se eu pude, você pode. Porque da onde eu vim,
Muitos diriam, você não vai para lugar nenhum. Mas eu não escutei nada daquilo que não acrescentava. Eu não escutei nada que fosse negativo, que fosse me desmotivar. Eu nunca escutei todas as críticas que me disseram. Ainda me diziam que eu era péssimo aluno, que eu não ia conseguir nem atender no consultório. Hoje eu sou uma das poucas referências que eu sei no meu meio para atendimento, principalmente de relacionamento amoroso. Essa é a minha história de superação. O que importa não é o que a vida fez ou faz com você, é o que você vai fazer com isso. Dá tempo ainda de garantir os seus 50 livros para comprar no e-book. Na pré-venda, desculpem, fico emocionada de contar a minha história, porque só eu sei a luta. Mas a vitória é certa quando a gente luta sempre. A vitória é certa quando a gente tem foco, perseverança, determinação, quando a gente tem garra. A vitória é certa quando a gente quer, deseja obstinadamente e não aceita a realidade que vive. A mudança ocorre, o primeiro passo para ter sucesso é quando você não aceita a realidade que você está vivendo. A sua vida começa a mudar quando você não aceita a vida que você está levando. Como Freud bem diz, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Todos vocês são guerreiros, todos vocês merecem uma vida digna, plena, saudável, extraordinária. Todos vocês podem ter um relacionamento que vale a pena, um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, um relacionamento que transborde a alegria. Todos vocês podem ter amor próprio, todos vocês podem superar a perda de um ente querido, de uma tragédia, de uma dificuldade financeira. Todos vocês podem, porque se eu pude, você pode. Superação, o nome do meu terceiro livro. Tem a história também da Nani Venâncio, apresentadora de TV, que é uma amiga, que pôde compartilhar comigo a sua história, uma experiência de quase morte. Eu conto a história dela no livro. É um livro que vale muito a pena. Lembrando que não é nem mais 50, porque já deve ter vendido só enquanto estava fazendo essa live agora. Dá para garantir o seu na pré-venda. Comenta aqui, eu quero comprar. Clica no link que está na descrição do vídeo. Mas aí nos comentários tem o link. Garanta já o seu. Superação. Fui!